escolhas. Esse é o tema que o Senhor nos deu para esse mês, para essa palavra, para esse encontro. E é debaixo dessa verdade que nós vamos estudar hoje e ler um pouquinho da palavra do Senhor. Então vamos lá, Gênesis 29, a partir do verso 30, diz assim: Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho, e colocou o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-lhe também este, pelo que chamou de Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou-o ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse: desta vez eu louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Curve sua cabeça. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, que ela é mais penetrante, ela é capaz de dividir a alma e o espírito. Eu peço que o Senhor agora, Pai, me ajude a liberar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu não retenha nada, Pai, porque o Senhor se encarrega do doce Espírito Santo consolar da verdade e do pecado, em nome de Jesus, amém. Amém? Coloquei um textinho ontem no meu Instagram que dizia assim: a vida é feita de escolhas, era o título. Eu já tinha postado isso há algum tempo atrás, acho que 1 ano atrás, e diz assim: casamento é difícil, divórcio também é difícil, escolha o seu difícil. Obesidade é difícil, ser saudável é difícil, escolha o seu difícil. Se endividar é difícil, ser disciplinado financeiramente também é difícil, escolha o seu difícil. Comunicação é difícil, falta de comunicação é difícil, escolha o seu difícil. Relacionamento familiar é difícil, ou só lá em casa? Todo mundo tem cunhada? Aleluia. Relacionamento é difícil. Ficar sem a família e sem cunhada também é difícil. Então escolha o seu difícil. A sua vida nunca será fácil. Precisamos escolher sabiamente o nosso difícil. Amém? Você recebeu aí na entrada, todo mundo ganhou essa lembrancinha? Tem alguém sem? Não? Tem só a Adri aqui sem, depois as meninas trazem uma para ela aqui, que ela ficou sem. Essa lembrancinha, gente, é um potinho de sal e um potinho de açúcar. Repete comigo para poder gravar, tá? Isso aqui, pode levantar, pode levantar. Isso aqui não é um amuleto. Não vai me dá sorte, nem azar, é só uma lembrancinha. Amém, amada? Você não vai cozinhar com isso, pôr atrás da porta, colocar debaixo do travesseiro, nada disso, que nós somos tudo crentinha de Jesus. Amém, amada? Isso daqui é só uma lembrancinha. Eu não sei vocês, mas eu guardo todas as lembrancinhas. Eu adoro lembrar daquele aniversário, daquela viagem, daquele congresso, daquele retiro. E essa daqui é mais uma. Todos os meses nós temos lembrancinha. Então isso daqui você pode colocar lá na sua estante de lembrancinha. E cada vez que você olhar, você vai lembrar dessa noite. A noite que você escolheu estar aqui. Você vai lembrar que a vida é feita de escolhas. E que uma escolha errada pode pôr tudo a perder. Quem já fez café com sal? Cadê a Nara? Que ela fez pra mim café com sal, gente. Fez pra mim café com sal. Tudo bem que a Érica teve ali, né, uma participação no crime. Eu cuspi café para todo lado. Mas vocês já tomaram café com sal? Coisa mais horrível do mundo. Tanto que agora virou piada. A Nara vai fazer café, o que a gente faz? Esconde o sal. Ai, que dó. E o café dela é uma delícia. Quem já fez algo doce, um bolo doce e colocou sal por engano? Já fizeram isso? Eu não, porque eu não faço nem café nem bolo, né? Mas tudo bem, eu trouxe aqui algumas comparações só para vocês. Mas olha só, quando você escolhe, você sabe o ingrediente, escolhe errado, perde o sabor, perde o propósito,
perde a graça. E na vida não é diferente. A gente precisa parar de fazer escolhas erradas. Que uma escolha errada, nossa, pode colocar tudo a perder. Esse lembretinho aqui, ó, essa lembrancinha que eu vou deixar aqui para vocês, cada vez que olharem, lembrar. É para lembrar você de fazer escolhas inteligentes. Anote essa mensagem. Se você quiser anotar no seu bloquinho do celular ou num caderninho, não tem problema. Eu sempre indico porque eu acho muito importante anotar a pregação. Depois você vai lendo de novo e lembrando aquilo que o Espírito Santo ministrou. Lembre disso. Escolhas inteligentes. Hoje nós convidamos uma convidada especial para a nossa ministração. Hoje a nossa convidada é Lia. Olha, essa Lia também tem cara de Lia. Tudo que passa aí eu nunca vi, viu, gente? Foi a primeira vez que eu vi aquele vídeo das convidadas. Primeira vez que eu tô vendo a Lia. É tudo surpresa, tanto para mim quanto para vocês. E hoje nós convidamos a Lia. Em janeiro veio a Eva. Quem lembra da Eva? Convidada especial. Todo mês a gente tem uma convidada especial. Hoje nós convidamos a Lia desse texto que nós lemos para nos lembrar e fazer gravar a mensagem de hoje. Para entender quem Lia foi, quem é essa mulher aí bonita, que a Bíblia fala que não era tão bonita assim, mas tudo bem, nós vamos falar que a irmã é bonita, porque agora na foto ela tá bonita, porque até descobri, eu não sabia, gente. Para mim, a Lia, ela só tinha algo na vista mesmo. Mas olha que interessante a comparação que eu ouvi. Quando a Bíblia diz assim, Lia não tinha brilho nos olhos, mas Raquel, que era a irmã dela, era bonita, de porte e de aparência, ou seja, de corpo e de rosto. Já pensou você ser irmã dela? O que esse comparativo nos leva a pensar que o problema não era na vista, o problema era todo mesmo. Não era só a vista, era todo. Porque senão a Bíblia diria o quê? O problema na vista de uma e a outra enxergava bem. Mas não, a Bíblia está dizendo, uma tinha um olhar sem brilho, faltava brilho nos olhos. E a outra era bonita, de corpo e de rosto. Essa era a Raquel, né, bonita. E a Lia, que é a nossa convidada de hoje. Para a gente entender quem é Lia, como ela surge na história, nós vamos voltar só um pouquinho, eu prometo que vai ser rapidinho, alguns capítulos para lembrarmos de outros personagens. Quem lembra de Abraão, Isaac e Jacó? Os patriarcas da fé, Abraão, Isaac e Jacó. Nós precisamos lembrar deles para entender quem é Lia, tá bom? Olha só, Abraão, Isaac e Jacó, só abrindo aí um parênteses, são os nossos pais da fé, os nossos patriarcas. E olha que curioso, as 3 mulheres, Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. Eu vou fazer de ti uma grande nação, muita descendência. Lembra dessa passagem? Olha lá no céu a quantidade de estrela, olha a areia. Igual você não consegue contar a areia, igual você não consegue contar a estrela, vai ser a sua descendência. As 3 mulheres eram estéreis. As 3 eram estéreis. Não podiam ter filho. Olha que curioso. É só um parênteses, não tem nada a ver com a mensagem, tá? Mas é só para te lembrar que infertilidade não é problema para o Senhor. As 3 esposas da promessa, a esposa que Jacó escolheu para ele, que era Raquel, ele escolheu Raquel. As 3 não podiam ter filhos. Olha como Deus faz. Hoje Deus quer lembrar para mim e para você, com esse parênteses, que não existe cenário impossível para a promessa do Senhor se cumprir. Não existe infertilidade, incapacidade, cenário improvável, impossibilidades. Tudo isso que nós estamos falando aqui são sinônimos de milagre para o Senhor. Porque se Ele disser que vai ter filhos, vai ter filhos. Amém? Amém? Vamos voltar para a turma aqui, gente. Voltando nas escolhas inteligentes versus escolhas, como a gente é gospel, não pode falar burra, né? Mas, então, escolhas inteligentes versus escolhas equivocadas, vamos usar assim. Mais de 2.800 anos depois, até tirei isso daqui de um estudo que a Flowers nos deu. 2.800 anos depois, continuamos falando constantemente de Abraão, Isaac e Jacó. Quantas pregações a gente ouve assim, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que são os 3 patriarcas. Porém, essa história era para ter sido diferente. Era para hoje eu estar aqui, em 2022, falando para vocês, Abraão, Isaac e Esaú. Não era para ser Jacó. Era para ser Esaú. Mas uma escolha equivocada
que nós não vamos falar burra, só vou lembrar vocês, mas uma escolha equivocada de Esaú tirou ele da história. A primogenitura tinha um grande valor na época da lei mosaica. Vou ler algumas coisas para vocês entenderem. O primogênito, ou seja, o primeiro filho, ocupava o lugar superior da família depois que o pai morresse. Com a morte do patriarca, ele se tornaria o líder. Ele receberia uma porção dobrada da herança. Então dividia a herança, o dobro ficava para o mais velho. Os mais velhos queriam ter nascido nessa época, né? Eu, como sou caçula, fiquei melhor. Ele receberia uma porção dobrada, ele exerceria o sacerdócio da família. Ele herdaria a promessa feita a Abraão: farei de ti uma grande nação. A importância da primogenitura, ela era tanto material quanto espiritual. Ele não só recebia os bens em dobro, mandava em tudo, mas também a responsabilidade do sacerdócio da casa, da família. A responsabilidade também era espiritual. E Esaú, apesar de Esaú e Jacó serem gêmeos, Esaú nasceu primeiro. Então Esaú era o primogênito, não Jacó. Até hoje a herança da primogenitura ainda é lembrada. Então dá para a gente sentir o peso que tem isso, não tem? Quando a gente fala de tudo que ele poderia se tornar. Mas Esaú fez uma escolha, a Bíblia vai contar. Se você quiser ler depois, anota aí, é Gênesis 25. Leia esse capítulo que é maravilhoso. Diz que Esaú vende o direito de primogenitura, todo esse direito que eu falei aí para vocês. Ele vende ao irmão gêmeo Jacó por um prato de sopa. É isso mesmo, por um prato de sopa. Ele vende o direito. Na verdade, Jacó e Esaú, eu tenho duas tias gêmeas, uma está aqui, a Sandra e a Alexandra. Minha avó falava que elas brigavam desde o ventre, né? Meu avô contava, as brigam até hoje, gente. Tão velhas, já estão brigando ainda. Até hoje as duas gêmeas brigam, né, mãe? A mãe tem que pôr ordem nelas. E Jacó e Esaú também, eles tinham um relacionamento meio conturbado. E a história vai contar que um era mais preferido da mãe, outro do pai, o que dá tudo ruim. Quem tem mais de um filho não pode ter preferência. Mas naquela casa tinha. Um preferia um e o outro preferia outro. E aí a Bíblia conta que Jacó era mais caseiro, chegadinho da mãe. Rebeca preferia ele porque ele era mais de casa. Ele estava ali cozinhando quando Esaú chega do campo, da caça, do trabalho, morrendo de fome. Ele diz assim: me dá aí um prato dessa sopa, desse prato de lentilha, desse ensopado vermelho. Tem várias versões da Bíblia, né? Eu quero, que eu estou morrendo de fome. E Jacó, que era muito esperto, disse: tá bom, eu te dou, mas em troca você me dá o direito de primogenitura. E Esaú falou: tá bom, eu dou, que direito é esse? Ele fala com desprezo. A Bíblia diz assim, ó: de que me vale esse direito? Olha o que Esaú falou: de que me vale esse direito? E Jacó, mais esperto de novo, disse: tá bom, mas então jura. Porque o juramento naquela época tinha muito peso. Então você vai jurar que você está me vendendo o direito de primogenitura por um prato de sopa. E Esaú fez a escolha errada, equivocada, e vendeu o direito de primogenitura por um prato de sopa. A Bíblia diz que assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. E agora olha só, o que leva uma pessoa a fazer escolhas equivocadas? Porque talvez aí você está lembrando de escolhas que você também já fez assim. Colocando tudo a perder por um prato de sopa. Porque sopa a gente tem fome toda hora. Ele ia ter fome de novo. O direito de primogenitura não, era um só. Ele estava abrindo mão de tudo aquilo por causa de um prato de sopa que ele ia ter fome depois. O que leva uma pessoa a fazer escolhas equivocadas? Várias possibilidades. Porque ele pensou apenas no momento presente? Porque ele não levou a promessa a sério. 3, porque ele preferiu o momentâneo ao eterno. 4, porque ele cedeu ao cansaço. E foi mais fácil entregar a sua bênção por um prato de comida que estava pronta, a se esforçar e providenciar o seu próprio alimento. Ou mais uma opção, porque ele não avaliou bem a sua escolha e nem as consequências dela. E quantas de nós fazemos escolhas igual a de Esaú, trocando aquilo que é eterno? Minha mãe tem uma plaquinha assim na churrasqueira dela com essa frase: não troque aquilo que você quer na vida por aquilo que você quer no momento.
Quantas vezes nós escolhemos aquilo que é momentâneo, que é passageiro, que é efêmero, que é da modinha, e desprezamos aquilo que é eterno. Descartamos casamento, descartamos amizade, descartamos oportunidade de emprego, porque a gente só pensa no agora, no momento agora, na necessidade agora. Esaú só estava pensando na barriga dele, na fome dele. Ele não pensou em momento nenhum que ele estava colocando tudo a perder. Todo esse direito ficou para o irmão. E a história vai nos contar que depois Esaú, eu até comentei com as meninas, né, quando nós estamos fazendo a leitura, a Bíblia o ano inteiro. E quando chegou nessa parte, eu disse para elas, falei, olha, talvez Esaú não tivesse tido também a noção do que ele estava falando. Sabe, tá bom, é um prato de sopa, você quer o quê? Ser o mais velho? Pode ser, a gente é gêmeos mesmo. Sabe, palavras da boca para fora? Irmãs, palavras têm poder, têm peso. Não brinca com coisa séria. Não brinca. Satanás não está de brincadeira. Eu me lembro uma visão que Deus deu para uma professora minha no seminário. E ela contou essa visão. Uma mulher que era muito faladeira. E falava coisas assim, não tinha filtro. Não tinha filtro. O que ela pensava, ela falava. Ela saía falando. E a vida dela, e fazia cura e libertação, processo disso, daquilo, psicólogo, clínica, o negócio não ia. Não melhorava. Aí Deus deu um dia uma visão para essa pastora. E Deus mostrou para ela, essa mulher falando sem parar, que era o que ela fazia. E em volta dela, como se fosse um trilho, passando assim, um atrás do outro, por volta dela, muitos demônios pequenininhos. E cada demônio mirim desse pequenininho estava com uma bandeja na mão. E conforme ela falava, eles pegavam essas palavras e colocavam na bandeja. Satanás está à espreita com a bandeja dele, pegando cada palavra que sai da nossa boca. Então não brinca, não fala. Talvez Esaú falou brincando e colocou tudo a perder. Quantas vezes a gente brinca com coisa que não é para brincar? Com o marido, eu vou largar, não aguento mais. O Ricardão, não brinca com essas coisas. Satanás está à espreita com a bandeja, pegando as palavras que saem da sua boca. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Tem peso que a gente fala. Mas voltando aqui que nós vamos chegar na Lia. Aí teve toda essa confusão, essa troca. Aí mais uma vez Jacó passa a perna ali em Esaú, recebe a bênção no lugar dele, se veste ali como se fosse o irmão, passa o cheiro. A história é longa, não vai dar tempo hoje de contar tudo. E ele realmente é abençoado pelo seu pai e recebe toda essa carga de direito de primogenitura. E nisso Esaú descobre, fica muito bravo e ameaça matar Jacó. E Jacó tem que fugir, senão o irmão dele ia matar ele. O irmão dele era da caça. Não falou brincando que ia matar de verdade. E nisso que ele está correndo, fugindo do irmão dele, ele chega até a terra de seu tio Labão e se depara com Raquel, aquela bonitona do começo da mensagem. E a Bíblia diz que ele se apaixona por Raquel. Mas se apaixona de verdade. Tem até um episódio que ele levanta a tampa do poço, igual o homem quando quer conquistar a gente, que acha que é fortão, né? Depois trava a coluna, mas quer fazer média. Ele fez tudo. A Bíblia é linda, gente, é completa. Tá lá, tá tudo lá pra gente ler. E ele se apaixona por Raquel. Ali o tio, eles fazem uma negociação, então o tio coloca 7 anos para ele trabalhar, para pagar o dote, para depois desses 7 anos, ele casar com Raquel. Ele trabalha os 7 anos, quando termina de trabalhar de graça os 7 anos, ele ainda diz que parecia dias, que nem parece que passou tanto tempo. Ó, o amor dele. E ele casa com Raquel. Casamento naquela época duravam dias as festas, eram longas as festas, bebida, aquelas coisas todas. E ele vai para a tenda do amor, achando que está indo com Raquel. Só que Labão, porque olha só, a vida é feita de escolhas, certo? Toda escolha tem as suas consequências. Jacó escolheu enganar o pai. Jacó escolheu enganar o irmão, certo? E teve as suas consequências. O tio dele também o enganou. Porque ele trabalhou esses 7 anos, foi para a tenda do amor na lua de mel, teve a sua noite de núpcias com a esposa, consumou o casamento. E quando ele acordou, quem estava na tenda?
Lia. O tio passou a perna nele. E em vez de entregar Raquel, entregou Lia. E ainda disse assim para ele: você não sabe que na minha terra se dá a filha mais velha primeiro? Ou seja, o Jacó ainda colocou ele de burro. Fez várias escolhas erradas. E quando ele acorda, ele vê que ele consumou o casamento com Lia. Então Lia, por isso que nós contamos toda essa história, Lia, ela não teve o direito de escolha. Pensa, ela achou que ela estava na festa de casamento da irmã dela. Daqui a pouco o pai manda ela para a tenda do noivo. Lia não queria estar ali, mas ela estava. Quando ele acordou, ficou muito bravo, toda aquela história que vocês já conhecem. Aí Labão falou: tá bom, eu te dou Raquel também, dou a outra, né? Não vai ficar bravo. Só que daí eu te dou Raquel, mas você vai trabalhar mais 7 anos. Não vai ser de graça. Pensa, o homem trabalhou 14 anos de graça, por causa de 2 mulheres. Por causa de uma, na verdade, né? Mas levou 2. E a Bíblia aqui no texto que nós lemos, no verso 30, diz assim, é nessa parte da história que nós chegamos. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida. Meu Deus do céu, como é difícil ter alguém que prefere outra do que a gente. Lia não pediu para estar ali, se vê diante daquela situação. E eu até pedi para a Má colocar aí, não terceirize a responsabilidade das suas escolhas. Ela só cabe a você. As escolhas que Jacó fez na vida só cabia a ele. Ser enganado daquele jeito não tinha sido nada mais, nada menos daquilo que ele plantou. Ele só estava colhendo. Não terceirize a responsabilidade das suas escolhas. Ela só cabe a você. E olha que cenário mais bagunçado, que história mais maluca. Nesse momento ele tem 2 mulheres, uma que ele gosta, uma que ele não gosta. E não há desculpas para escolhas erradas. Eu até lembrei, na hora que eu estava escrevendo essa mensagem, quantas pessoas fazem escolhas erradas e começam a terceirizar a responsabilidade nos de trás. Eu sou assim porque minha mãe era. Eu sou autoritária, mandona, porque a minha mãe era, meu padrão de mulher. Eu bebo muito, porque na minha casa todo mundo bebe. Eu sou viciada, porque todo mundo em casa é viciado. Olha, eu tenho conhecidas de todos os jeitos. Eu tenho conhecida que bebe, mulher, que bebe muito. Porque literalmente na casa dela todo mundo bebe. O pai bebe, o avô bebe, todo mundo bebe. Mas eu tenho também amigas que não colocam e nunca colocaram uma gota de álcool na boca. Justamente porque a família sempre bebeu. Nós não podemos terceirizar a responsabilidade das nossas escolhas. Eu acho lindo como a Joyce Meyer chama isso de bengala. Ela diz assim, sem bengala. Sabe bengala que você se apoia? Você começa a usar isso para se apoiar. Você apoia as suas escolhas equivocadas nisso. Eu faço isso porque o outro fazia. Eu sou autoritária porque minha mãe é. Eu sou viciada porque minha mãe é. Eu tenho essa tendência de idolatria, porque na minha casa eu cresci com idolatria. Cabe a você fazer diferente. Cabe você fazer o corte do ciclo e escrever uma nova história para a tua vida. Não cabe a outra pessoa. Nós não podemos terceirizar a nossa escolha. Nós podemos e temos o livre-arbítrio. Que coisa mais especial que essa? Livre-arbítrio, cabe a você a sua escolha. Eu não vou ser desse jeito. Eu não vou ser como minha mãe é. Eu não vou ser como minha avó foi. Eu vou escrever uma nova história a partir de mim. A partir da minha vida, do meu casamento, da minha casa. A história da minha descendência vai ser mudada. Não terceirize a responsabilidade, amém? Isso ficou claro para vocês? Estão comigo? Estão entendendo onde a gente quer chegar? Amém? E Lia fez algumas escolhas inteligentes. E é agora que nós vamos começar a pregar de verdade. A Lia começa a fazer escolhas inteligentes e veja a situação que ela estava, hein? Não é uma mulher culta, estudada, mentoreada, com uma bagagem por trás, com mulheres aconselhando ela. Não, é uma mulher desprezada, que provavelmente cresceu com a comparação com a irmã mais bonita, e infinitamente mais bonita que ela. O marido não disfarça que gosta mais de uma do que da outra. Olha isso.
E Lia começa a fazer escolhas inteligentes. E hoje eu quero trazer algumas chaves que nós aprendemos com Lia. A primeira chave, anote isso. Confie que Deus vê todas as coisas. Essa é a primeira chave. Olha aí, essa chave está no verso 31. Quando o Senhor viu. Quem que viu? Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos, e Raquel, porém, era estéril. Deus viu. Não precisa de mais ninguém. Não precisa você contar para ninguém que está sendo desprezada, humilhada, o que está acontecendo com você. Muito menos expor isso nas redes sociais. Você precisa confiar. Essa é a primeira chave. Você precisa confiar que Deus vê todas as coisas. E quando nós falamos que Deus vê todas as coisas, a gente pode até pensar que Deus vê como a gente vê. Mas Ele vai além. Ele vê as intenções do coração. Ele sonda os corações. Ele sabe o que motiva a pessoa a fazer aquilo. Você precisa aprender a confiar. Ela não pediu para ter filhos. Naquela época, ter filhos era sinônimo de honra. Deus viu e a honrou. Pronto. Quem precisa ver o que você está passando, talvez o desprezo, talvez você como Lia, que viveu uma vida de comparação, que você talvez era como Lia, o patinho feio mesmo, e cresceu com essa coisa de autoestima, e você tenta mudar o seu exterior, dia e noite. Vocês estão ouvindo isso de alguém que já fez muito isso. Eu tive 5 cabelos em um ano, porque eu queria buscar fora o que eu estava doente por dentro. E eu comecei de visual em visual, franja, ruiva, corte, raspado do lado. Fiquei um personagem. Ninguém me reconhecia. Eu perdi completamente. Por quê? Eu estava como Lia, desprezada, mas eu não tinha a inteligência de Lia. E eu não estava confiando que Deus via todas as coisas. Então eu comecei no exterior a buscar aquilo que faltava no interior. E às vezes você chegou aqui assim, precisando ouvir que não precisa ninguém saber da sua vida, que as suas dores não é para serem abertas. Eu amo essa frase: não abra as suas feridas para quem não pode curá-las. Não abra. Lia não ficou choramingando, falando ó céus, ó terra. Ela apenas confiou. Deus viu que Lia era desprezada e Deus simplesmente olha do céu, vê o desprezo, acha graça na vida de Lia, porque a palavra diz que Deus não vê o exterior, Ele vê o interior. Então Ele conhecia Lia por dentro, sabia o que estava lá dentro, o coração dela como estava, e decidiu honrar, abençoar. Não se desespere, irmã, confia, confia. E a segunda chave: se liberte do vitimismo. Depois de você confiar, você precisa se libertar dessa corrente, dessa cadeia que chama vitimismo. O vitimismo, ela é outra face do orgulho. Às vezes a gente fala, né? Aquela pessoa orgulhosa, aquela orgulhosa. Uma pessoa orgulhosa é a pessoa que se acha mais que todo mundo. E uma pessoa vitimista, ela é que acha que ela é a mais sofredora. Ou seja, as duas se acham. As duas têm problema. O vitimismo é a outra face do orgulho. É tão problemático ser vitimista quanto orgulhoso. E Lia, no verso 32 e 33, olha isso, que chave poderosa. Lia engravidou, deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Rúben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Olha que vitimismo, usando o próprio filho para chamar a atenção do marido. Vocês não conhecem ninguém assim? Que engravida para segurar casamento? Que usa o filho para agradar o marido, para prender o marido? Irmãs, nós precisamos nos libertar disso, do vitimismo. No verso 32 e 33, dá tudo a entender que a Lia era uma pessoa vitimizada. Ela quis colocar no próprio filho um nome que significava aquilo que ela estava sentindo. Rúben significa: aqui está um filho. Ou seja, ela queria provar alguma coisa para alguém.
E Simeão significa ele ouviu, Deus ouviu meu sofrimento. Não. Se liberte disso. Para de usar as coisas para chamar atenção. Para de usar as coisas que o Senhor te deu, os dons que Ele te deu. E se colocar num pedestal que não é para você estar. Os 2 primeiros filhos mostram claramente que ela estava em um ambiente perigoso, que é o da auto-idolatria. É quando você se coloca no centro de tudo, tanto do orgulho quanto do vitimismo. As 2 versões são problemáticas. Se liberte do vitimismo. Para de se achar a mais sofredora de todas. Você não é. Aprenda uma coisa, você sempre vai encontrar alguém que está passando por uma situação pior que você. Se você tem essa dificuldade, procure ajuda. E uma das dicas que eu sempre dou para essas mulheres que são vitimizadas é: vem trabalhar com a gente no mercado solidário, no bazar solidário. Vem conhecer a África que tem Valinhos. Vem conhecer a família que perdeu tudo na enchente. Essa igreja aqui está construindo uma casa para uma família que perdeu tudo. Você se acha vítima? Vítima do quê? Os seus problemas, olha essa mãe. 5 filhos, um especial, a água passou do teto, perdeu tudo. Há 5 anos atrás ela tinha perdido tudo no incêndio. E agora ela perdeu na água. A gente se acha melhor que ela? Para de ser vitimizada, de achar que tudo tem que girar ao seu redor. Lia estava nesse ambiente perigoso. E quantas mulheres estão num ambiente assim? E hoje é noite de cura. Porque se libertar são cadeias que serão quebradas. E eu tenho certeza que essa noite o Senhor vai libertar cadeias nesse lugar. E cadeias do vitimismo serão caídas por terra. Porque o Senhor não te chamou para isso. Você é amada, você é escolhida, você é especial para o Senhor. Ele te ama do jeito que você é. Se você é como Lia, desprezada, Ele está vendo o seu sofrimento. Não precisa contar para ninguém. Ele veio e basta. A graça do Senhor nos basta. Enquanto eu e você não entendermos isso, nós vamos ficar igual Lia, procurando tapar o sol com a peneira. E usando até os filhos para isso. A terceira chave. Se liberte da carência. Verso 34. Olha aí, de novo, ela engravidou e quando deu à luz a um filho. Agora, finalmente, para quem gosta de grifar a Bíblia, grifa essa palavra, finalmente. Olha o desespero que ela estava, a angústia que ela estava. Agora, finalmente, meu marido se apegará a mim. Olha que carência. Se liberte da carência. Seja carente, sabe pelo quê? Pela presença de Deus. É dele que você precisa. Você não precisa de holofote, de atenção, de amizade. Para de mendigar amizade. Para de mendigar atenção. Para de colocar uma melancia no pescoço escrito azeitona para chamar a atenção. Para, se liberta da carência. Tem vezes que eu olho meu Instagram assim, daí eu vejo algumas coisas, gente, nada contra. Eu sou super ativa lá, por sinal. Mas umas dancinhas, umas mulheres que não tem idade mais para aquelas dancinhas. Eu mostro pro neto, eu falo: amor, isso é carência. Aí ele fala: você precisa chamar o amado para conversar, que ela está tendo muito tempo fazendo uma dancinha dessa. Porque dá trabalho, eu já tentei. Dá trabalho. Fazer aqueles TikTok, aquelas coisas. Isso é coisa para adolescente, pré-adolescente, sei lá, não para nós. Sabe, você fazer uma coisa aqui, outra ali. Exaltar, glorificar o nome do Senhor através das suas redes sociais. Mas não para te chamar a atenção. Não para te colocar numa posição que não é para você estar. Isso é indício de quem está sofrendo isso. Carência. Se liberte da carência. Ela queria a atenção de Jacó. Ela queria chamar a atenção dos outros. Você não precisa disso. Para de se humilhar. Para de se humilhar. Se humilha diante de Jesus. Levi significa vinculado a alguém ou alguma coisa. Ela usou o filho para tentar se ligar a Jacó. Não mudou nada para ela. Não foi por isso que Jacó ficou com ela. E nós vamos ver isso no final da história. Ela usa o próprio nome do filho, o significado do nome do filho, para suprir um buraco, a carência que ela tinha no coração.
Se você tem uma carência, Jesus, ele tem o espaço certinho para preencher no teu coração. Ele é suficiente. Essa palavra tem queimado há mais de uma semana no meu coração, quando o pastor Gesiel pregou aqui. Jesus ainda é suficiente. Se eu e você não entendermos essa chave poderosa do céu, que Jesus é suficiente, você não precisa de mais nada. É bom ter namorado, é bom ser casada, é bom ter marido, é bom tudo isso. Mas o que você precisa, que vai suprir a tua carência, é de Jesus. Quando você não tem Jesus, você usa um marido para tapar esse buraco, suprir essa carência, você usa a amizade, aí você sufoca a amizade. Você liga para a pessoa todo dia e ela não está te atendendo mais. Porque ela não te aguenta. Porque você quer dela o que ela não tem para te dar. Você tem que ir na fonte. A fonte é Jesus. Seja uma pessoa bem resolvida. Fala, Senhor, ainda é fevereiro. Ainda dá tempo. Esse ano eu vou ser diferente. Esse ano eu vou ser uma mulher bem resolvida. Uma mulher que não é carente. Esse buraco, essa esponja. Que usa qualquer coisa para chamar atenção. E a outra chave, escolha louvar ao Senhor. Faça essa escolha. No verso 35, ela engravidou ainda outra vez. Essa engravidava fácil, acho que é parente da Beth. Engravidou outra vez e quando deu à luz a outro filho, disse, desta vez eu louvarei ao Senhor. Só depois do quarto filho, que a amada aprendeu, entendeu, que se ela se voltasse os olhos para Jesus, Ele ia livrar ela do vitimismo, Ele ia livrar ela da carência, Ele ia suprir todo o vazio que ela tinha. Escolha hoje louvar ao Senhor. Foi a escolha que Lia fez, é uma escolha inteligente, e ela dá a esse filho o nome de Judá, que significa louvado, glorificado, exaltado. Jesus Cristo veio da linhagem de Judá. Olha como isso é poderoso. Ela ali gerou pela quarta vez o filho que daria descendência a Jesus. Olha que coisa forte. Quando você escolhe louvar o Senhor, você entra para a história. Quando você escolhe louvar ao Senhor, você muda todo um cenário. Quando você escolhe louvar ao Senhor, independente da situação, do cenário que você está vivendo, Deus te exalta. Aí nesse versículo diz, ela parou de ter filho, pronto, basta. Depois ela até volta a ter filhos de novo. Mas naquele momento Deus disse, agora você chegou aonde era para chegar. E quantas de nós estamos cansadas? Cansadas. Que a gente vai para um lado, vai para o outro, se cansa e não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum, porque nós estamos procurando no lugar errado. Nós estamos fazendo as escolhas erradas, as escolhas equivocadas, escolhas que têm nos afastado do nosso propósito. Escolhas que têm nos colocado num lugar perigoso. E Lia continua fazendo escolhas inteligentes. Eu vou correr um pouquinho aqui, meninas. A Bíblia aí vai nos contar. No capítulo 30, olha esse primeiro versículo. Que coisa linda, gente. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. A bonitona, tendo filha da desprovida de beleza. Olha isso. A reviravolta que Deus deu na vida de Lia. E quantas pessoas têm inveja da gente? A gente olha, a pessoa é muito mais que nós, né? Fala, mas por que essa pessoa está no meu pé, me enchendo as paciências? Ela está muito mais na frente do que eu. E aqui, olha isso que aconteceu com Lia. A reviravolta que deu na história. Mas ainda assim, Lia continua fazendo escolhas inteligentes. E a Bíblia vai nos contar, eu não vou ter tempo aqui de ler para vocês, mas no capítulo 30, no capítulo seguinte, vocês vão ver uma parte da história, onde Rúben, o primeiro filho de Lia, ele sai para a plantação para colher mandrágoras. E quando ele volta, Raquel quer aquelas mandrágoras de todo jeito. Você sabe o que é mandrágora? Eu pedi para a Má colocar aí, não é uma coisa bonita de se ver, mas é essa planta aí. É esquisita, né? Parece um sapo, olha só essa imagem. Na verdade, mandrágora, ela era usada para feitiçaria,
para mulheres que não podiam ter filhos. E elas faziam chá, as coisas, para poder ter filho. Porque parece um feto. Parece um negócio. Ali tem até os bracinhos, tá vendo? Parece uma pessoa. Não sei o que parece isso. Mas elas usavam isso. E quando Raquel viu que o filho mais velho trouxe esse monte de mandrágoras, ela falou, dá-me, eu quero isso. Raquel era fora da casinha, gente. Um dia a gente prega só sobre ela, mas ela tinha uma quedinha por idolatria tremenda. E nesse momento ela dá uma esquivada também para feitiçaria. E ela fala, eu quero isso. E Lia continua fazendo escolhas inteligentes. Lia viu nisso uma oportunidade de se deitar novamente com Jacó. Porque Raquel provavelmente era uma mulher manipuladora e usava a sua beleza, o seu charme, para manipular a situação na casa dela. E a Bíblia dá indício de que Lia não podia se deitar quando ela quisesse com Jacó. Eles revezavam ali, e isso foi um problema seríssimo, porque Jacó, ele inaugura a bigamia. Bigamia, ter mais de uma esposa. Às vezes a gente acha que era só aqui, mas tem camarada que ainda faz. Né? Tinha mais de uma esposa. Não tinha isso. Nos patriarcas não tinha isso. E a escolha equivocada de Jacó, porque Jacó, quando acorda com Lia, ele tinha que ter se contentado a ficar com Lia. Acabou. Era aquela esposa, acabou. Abraão teve Sara, acabou. Uma esposa só. Isaac teve Rebeca, uma esposa só. Mas Jacó abre o caminho para a bigamia. E a descendência vem só depois. Davi, teve toda aquela confusão, lembra de Davi? Aquele monte de mulher, o filho deitou com a mulher, ele ficou com a mulher do outro. Teve toda, e estoura a tampa da panela com Salomão, com mais de 1000 mulheres. Olha o que uma escolha equivocada faz na descendência, na geração. Você tem responsabilidade sobre a sua escolha. Você pode mudar o destino da tua casa e principalmente o destino dos teus filhos por uma escolha equivocada que você faz. Então cuidado, mas voltando lá nas mandrágoras. Quando Raquel vê e quer aquelas mandrágoras, Lia faz escolha inteligente novamente. E fala, tá bom, tudo bem, eu te dou as mandrágoras, mas em troca você me deixa deitar com Jacó? Sabe, meninas, às vezes a gente lê esse versículo e pensa que humilhação, né? Já era desprezada, já não era bonitinha, a irmã ainda estava manipulando toda a casa, o cara estava deitando muito mais com ela do que com a irmã. Judiação, não é? Mas as nossas escolhas para o mundo são humilhação. Mas eu quero te lembrar hoje que a palavra diz que a humildade ela antecede a honra. Aqui Lia não estava se humilhando. Ela estava fazendo escolhas inteligentes. Escolhas que mudariam todo o destino dela. Todo o destino da vida pessoal de Lia. Escolha a paz, minha irmã. Se for para você perdoar, não é sinônimo de humilhação. É sinônimo de inteligência. Perdoa. Se for para você pedir perdão, se humilha. O mundo vai te achar uma boba, uma burra, uma louca. Você pedir perdão, peça, se liberte, faça isso, mesmo que você tenha razão e você sabe que você tem razão, faça como Lia fez. A Lia venceu isso na vida dela. Ela disse, eu preciso me deitar com meu marido, eu preciso ter mais filhos. E a Bíblia vai falar que ela teve mais filhos, e todos os filhos que Lia teve, ela honrou o Senhor. Assim como ela fez com Judá. Os outros filhos que Lia teve, ela colocou tudo nome de honra ao Senhor. E ela com certeza estava precisando deitar com o marido. E a gente olha para esse texto e acha ela o quê? Uma desprezada, uma maluca que se humilha. Ela não precisa disso. Porque é isso que o mundo fala. Você não precisa disso, você tem que ser feliz. Eu tenho um ranço dessa frase. Porque foi essa frase que perturbou a cabeça por 2 anos. Você precisa ser feliz. Você precisa ser feliz. Que feliz? Da onde que você tirou isso? Você precisa honrar o Senhor. Você quer ser feliz agora, depois de ter um monte de filho e jogar para fora esse casamento? Bebeu. Você tem que honrar o Senhor até o fim. Faça escolhas inteligentes. Nesse momento, Lia vence o orgulho. E se humilha. E fala, tudo bem, fica com essas mandrágoras para você. Eu vou me deitar com meu marido. E o texto fala que ela vai até Jacó.
Olha isso, gente. Ela vai até Jacó, se encontra com ele no caminho e fala: hoje eu vou me deitar com você. Que dó, né? De ação. Mas Deus honrou ela. A gente fala assim, mas eu estou brincando. Nesse momento, ela não estava indo de cabeça baixa. Ela estava indo de cabeça erguida. Porque ela sabia o Deus que ela tinha encontrado. No quarto filho, quando ela entendeu o segredo de louvar ao Senhor, ela entendeu que ela podia caminhar de cabeça erguida. Que a irmã dela podia até ser bonita, mas não tinha o que ela tinha. Ela tinha a graça de Deus. Ela tinha a presença de Deus. Ela carregava algo diferente. Algo que destacava, que não era a beleza exterior. E ela vai ao encontro de Jacó, se deita com ele. E bastou uma noite para a irmã fértil engravidar. E ela engravida de novo, é parente da Beth. Ela engravida de novo. E consagra o filho ao Senhor. Porque ela entendeu essa chave poderosa de vencer o orgulho. Aí no verso 16 do capítulo 30, quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Olha aí no verso 17. Deus ouviu Lia. Deus ouviu Lia. Lia não ficava reclamando pelos cantos. E ela engravidou e deu a Jacó o seu 5º filho. Todas as escolhas que você fizer vão parecer loucuras ao Senhor. Que quando a gente olha para Lia, a gente acha ela louca. Além de não ser bonita, ainda não tinha... Não, gente, ela era linda aos olhos de Deus. E ela era inteligente aos olhos de Deus. Ela fez escolhas inteligentes que mudaram o destino e o percurso da vida dela. As suas escolhas vão parecer loucura para o mundo. As suas escolhas não vão fazer sentido para o mundo, mas as suas escolhas vão honrar a Deus. A sua escolha de querer casar virgem é loucura para o mundo. A sua escolha de ir com esse casamento até o fim é loucura para o mundo. A sua escolha de vir numa quinta-feira à noite aqui é loucura para o mundo. A sua escolha de batizar nas águas, a sua escolha de entregar a sua vida para Jesus é loucura ao mundo. E que bom que é loucura, porque a Bíblia fala isso. Pode parecer loucura ao mundo, mas é o Senhor que nos garante. É o Senhor que nos sustenta. É Ele a razão das nossas escolhas. Faça escolhas inteligentes nessa noite. Fique de pé que eu quero orar por você. Coloque isso na sua mente. Você precisa fazer escolhas. E muito provavelmente as suas escolhas parecerão humilhação para o mundo. As suas escolhas serão aparentemente uma vergonha para o mundo. As suas escolhas às vezes vão te deixar com apelido, com piada. Mas confia. Confia no Senhor, que Ele vai honrar as suas escolhas. Deus não fica devendo nada para ninguém. Vocês estão ouvindo isso de alguém que fez escolhas na vida. Eu escolhi vencer o meu orgulho. Eu escolhi vencer a minha razão. Eu escolhi vencer o meu feminismo. Porque pensa num ser feminista, encruado era eu. Mas eu escolhi romper, vencer e dizer: não, Senhor, eu vou escolher a Ti. Porque eu creio que onde teve vergonha vai ter dupla honra. Porque eu creio que o Senhor vai me honrar. Que essa escolha não é uma vergonha. Que essa escolha não é uma humilhação. Eu estou escolhendo a minha casa. Eu estou escolhendo o meu casamento. Eu estou escolhendo honrar a minha família. Eu estou escolhendo ser obediente aos meus pais. Sabe quando você já é uma marmanja e ainda liga para pedir as coisas para a mamãe? As pessoas tiram sarro de você. Mas saiba, você está fazendo escolhas inteligentes. Deixa tirar sarro. Deixa achar que você está se humilhando, que você não precisa disso. Você não é a opinião das pessoas. A opinião das pessoas não te definem. O que te define, o que define o seu futuro, é a escolha que você faz hoje. O que define o seu futuro, o que define o seu amanhã, o que define o percurso da sua vida, da sua casa, é as escolhas que você faz hoje. Sabe qual é o resultado? Quando Raquel morre, a bonitona do deserto, quando ela morre, ela é enterrada pelo caminho.
E ela faz um pedido quando ela morre no parto. Porque Deus lembrou dela e deu a ela filhos. Não foi as mandrágoras, isso fica claro na Bíblia. Deus lembrou de Raquel e deu a ela filhos. Quando ela está ali, tendo o seu filho, ela pede para o seu filho se chamar Benoni. Ela já sabe que ela vai morrer. E ela diz, eu quero que meu filho chame Benoni, que significa filho da minha dor. Ela quis o quê? Chamar a atenção para ela de novo. Voltar os holofotes para ela, ser o centro das atenções. Eu estou sofrendo, eu estou morrendo, e o filho vai carregar esse nome para todo mundo lembrar que eu morri. Mas Jacó olha para ela e diz, não, Benoni não. Ele vai se chamar Benjamim, que significa filho da felicidade. A mulher morrendo e o irmão colocando o nome de filho da felicidade. Você pensa como a bonitona não devia ser uma encrenquinha. Olha o destino, olha o resultado. Agora olha para a palavra de Deus e vê como Lia foi enterrada. A morte, até hoje nós honramos, não colocamos a placa ali, né, no túmulo, constrói-se túmulos. Naquela época era ainda mais, era uma honra. E Lia é enterrada junto com os patriarcas. E lá no último livro de Gênesis vai dizer assim: Lia foi enterrada junto com Sara, junto com Abraão, junto com Isaac, junto com Rebeca e junto com Jacó. Cadê Raquel? Ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho. Aquela pessoa que tanto te perturba, que você foi tão comparada a ela, vai ficar para o caminho. Se você souber fazer escolhas inteligentes, vai ficar pelo caminho. Deus tem um caminho de honra para você. Faça escolhas inteligentes. Lia foi honrada. Até no túmulo dela ela foi honrada. Ela teve um título de honra. Ela sim é considerada a mulher de Jacó. Ela sim gerou Judá, que veio o nosso mestre, o Messias prometido, que é Jesus. Faça escolhas inteligentes. Hoje eu quero que você saia daqui, irmã, com o seu coração inflamado com essa verdade. Não importa o desprezo, não importa a situação, faça escolhas inteligentes. A nossa vida é feita de escolhas. Lia fez algumas escolhas na vida dela, que deixou ela ser honrada, que permitiu um caminho de honra, um caminho mais excelente. Não briga para ter razão. Deus te garante. Não vai até as últimas consequências, seja sábia. Confia que o Senhor está vendo. Acredite nisso. Não se coloque em disputa. Não se coloque em disputa. Coisa que eu mais fujo na vida é de disputa. Está disputando aqui, eu vou para lá. Começa a se comparar, a disputar, eu vou para lá. Eu fujo de disputa, porque para mim disputa é tóxica. Disputa fala mais do vazio que a pessoa tem do que quem eu sou. Faça como Lia, sem disputa, espera no Senhor. Faça escolhas inteligentes. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eu quero ser uma mulher sábia, uma mulher inteligente, que faz escolhas inteligentes, porque essas escolhas vão pautar a minha vida, vão pautar o meu sucesso, vão pautar a história que o Senhor tem para mim. E hoje eu quero fazer um convite a você. Eu não posso encerrar esse culto, apesar de avançado já em hora. Eu não posso avançar sem antes te fazer encerrar, sem antes te fazer esse convite. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje é noite de você fazer a sua primeira escolha inteligente. Hoje é noite de dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Talvez você nasceu num berço evangélico, num berço cristão, você tem um palavreado crentez, você vem na igreja todo domingo, mas você nunca fez essa oração. E a Bíblia diz que nós precisamos fazer, porque a Bíblia diz o seguinte: aquele que me reconhecer em público e dizer em público que me reconhece, eu, Jesus, a reconhecerei no céu. Se você quiser ser reconhecida como filha no céu, você precisa reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, e ser feito isso publicamente. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que ainda não fez essa oração e quer hoje fazer a sua escolha inteligente e dizer: Senhor, eu sou Tua.
Eu sou tua, minha vida é o Senhor. Eu escolho te servir. Eu escolho te receber no meu coração. Eu escolho, Senhor, um outro caminho. Tem alguém que ainda não fez essa escolha? Hoje é noite de decisão. Você pode passar por aquela porta e nem chegar na tua casa. Talvez essa seja a sua última oportunidade. E se tem algo de praxe nessa igreja, é apelo em todos os cultos. Porque nós não queremos chegar lá no céu e saber que alguma pessoa não está lá por falta de convite. Hoje eu estou te convidando a esse Jesus. Hoje eu estou te convidando a fazer essa escolha. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que precisa fazer essa escolha? Tem? Todas já fizeram? Glória a Deus, aleluia! Nós estamos num ambiente de filhas, amém? Nós estamos num ambiente de mulheres salvas que já fizeram essa escolha. E agora eu quero orar por você, que durante toda essa mensagem, de tudo aquilo que foi falado desde o primeiro louvor até agora na ministração, na pregação da palavra, sentiu Deus, o Espírito Santo te pegando. Porque essa foi a nossa oração hoje aqui. Senhor, pega elas, mas pega nós primeiro. Senhor, pega elas de jeito. Se você sentiu isso, em algum momento Deus falando com você, eu quero orar por você. Eu quero que você venha até aqui na frente e o louvor vai cantar uma canção. E as irmãs da intercessão vão orar por você. Vão colocar a mão sobre a sua cabeça e vão te empoderar através do Espírito Santo de Deus a vencer toda comparação, vencer toda rejeição, vencer tudo aquilo que precisa ser quebrado, todas as correntes que precisam ser quebradas na tua vida, quebradas na tua alma. Você não é um erro, um desvio do destino. Você é amada de Jesus. Escolha hoje viver para Jesus. Senhor, eis aqui, Pai, mulheres que estão fazendo essas escolhas inteligentes, mulheres que estão se decidindo por Ti. Podem vir aqui na frente, a intercessão vai orar. E pode ir clamando ao Senhor, lembrando na sua memória tudo aquilo que precisa ser quebrado, vencido, tudo aquilo que precisa ser entregue no altar. Meu coração seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas. Essa noite é noite de entrega, amada. Entrega para o Senhor tudo aquilo que você carrega, desde a sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, tudo aquilo que te perturba, tudo aquilo que vem à sua mente e você precisa quebrar, entregar. Não saia daqui sem fazer essa oração. Lembra a sua memória, lembra o teu espírito que Ele é bom, que Ele é bom o tempo inteiro e te deu uma chance hoje de fazer escolhas. Âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. E tu és bom, bom, oh, Erga a sua voz e cante essa verdade. Deixa esse ambiente se encher da glória, do louvor de Deus. Enquanto as irmãs estão aqui recebendo oração, exalte o nome do Senhor. Erga a sua voz e louve ao Senhor. Tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás
ó. Não me deixarás Aqui, vamos. jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás 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 jamais. Se você acredita nessa verdade, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Eu creio, Jesus, que o Senhor não vai nos deixar. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Pois tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Pai, tu és bom. Tu és maravilhoso. Eu creio que o Senhor não vai nos deixar. Pai, eu te apresento cada uma das tuas filhas, Senhor, que se renderam, que romperam e vieram até aqui à frente. Senhor, essa movimentação no natural vai repercutir no espiritual, porque aqui diante dos nossos olhos, elas romperam a vergonha, elas romperam o orgulho e elas se submeteram à tua voz e ao teu senhorio. Pai, abençoa cada uma delas, Senhor. Dá a elas a capacidade de fazer escolhas inteligentes. Dá a elas, Senhor, a tua presença. Seja o melhor amigo delas, Pai. Que elas saiam daqui abastecidas, cheias do teu doce Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ainda em pé, vamos fazer mais uma oração para encerrar o nosso culto. Fer, vem orar por nós. A Fer vai orar, fazer a oração final. E você é nossa convidada para viver mais dessas experiências com Deus. O próximo mês nós estaremos aqui. E traga uma amiga, convide alguém. Fale para ela, quando você postar, marca o ministério, a igreja, os nossos Instagrams, a gente reposta de todo mundo, e isso vai incentivar. A gente vê tanta coisa feia na internet sendo divulgada, e às vezes as queridinhas de Jesus estão tudo acuada, com vergonha, tímida. Rompe essa vergonha e coloca a boca no trombone sobre Jesus, amém? Pode orar, Fer. Boa noite, igreja, graça e paz. Que culto maravilhoso, não? Que bênção do Senhor nessa noite aqui derramando sobre as nossas vidas. Eu queria orar pela vida de vocês. Vamos curvar nossas cabeças, Senhor. Nós entregamos, Senhor, a nossa noite no seu altar, Senhor. Agradecemos pelo que o Senhor fez essa noite, pelo seu mover que o Senhor fez essa noite, Senhor. Nós entregamos cada vida, cada família aqui no seu altar, Senhor. Que o Senhor leva essas moças, essas mulheres em segurança, Senhor, para os seus lares. Que o Senhor se manifeste na vida delas, Senhor. Que o Senhor venha usar a vida delas, Senhor, para a honra e glória do seu nome. Que cada família seja restaurada aqui, Senhor. Que lares sejam restaurados aqui para a honra e glória do seu nome, Pai. Que o Senhor visita, Senhor, cada casa. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor dê uma semana abençoada para cada uma aqui, Pai. Que o Senhor usa cada uma, onde cada uma está estabelecida, seja na casa dela, seja no trabalho, Pai. Que o Senhor usa cada vida aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe os filhos, Pai. Abençoe os maridos, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda ao Senhor. Dá um abraço aí na mulher que você puder abraçar, se não só aquele soquinho, aquele sorriso. Que Deus abençoe, um ótimo retorno para todas vocês.